Boa tarde, meu nome é Denis e o tema do nosso seminário é imunodeficiência secundária. O que seria imunodeficiência? O próprio nome fala por si só. É quando o sistema imune sozinho não consegue combater infecções oportunistas. Ela está dividida em duas classes, a primária e a secundária. A primária ela é causada por defeito genético, ou seja, ela é hereditária, o defeito vem de fábrica. E a secundária você adquire. Ela é causada geralmente por vírus, bactérias e outros patógenos. A mais conhecida imunodeficiência secundária é a AIDS. A AIDS é uma doença devastadora que até o ano de 2008 já havia matado 25 milhões de pessoas. E no mesmo ano, mais 3 milhões de diagnósticos foram confirmados. Segundo o relatório de 2008 da UNAIDS, 35 milhões de pessoas conviviam com a doença naquele ano. A África é o epicentro da epidemia. Estima-se que 5% da população adulta esteja contaminada. Destes, 50% são mulheres de 16 acima de 16 anos. E a taxa ela está em ascendência na África, ou seja, ela está aumentando. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o número de contaminados. Os jovens de 15 a 24 anos representam um terço dos infectados. O primeiro caso descrito, ou seja, notificado da AIDS, ele foi em 81. Ele era caracterizado por uma série de infecções oportunistas que um sistema imune sadio combateria facilmente. E também os doentes de AIDS naquela época, eles eram acometidos de um tipo agressivo de sarcoma de Kaposi, que consistia em manchas pretas na pele, ou seja, naquela época quem pegava AIDS era facilmente identificado, pois as manchas pretas apareciam na pele. E era uma situação dramática porque quem se contaminava estava condenado à morte, visto que não tinha tratamento e o preconceito era muito grande. Apenas em 83, ou seja, 2 anos depois que o primeiro caso foi notificado, que o HIV foi isolado e identificado. E nesse mesmo ano, confirmou-se que ele era transmitido por líquidos corporais. Existem dois tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV-2, que é comum no oeste da África. A maioria das infecções é causada pelo HIV-1. De acordo com estudos, o HIV ele originou-se em primatas não humanos. Na verdade, os primatas carregavam um vírus chamado CIV, que quando teve contato com os humanos evoluiu para o HIV. A principal hipótese que se acredita é que o HIV contaminou a raça humana a partir de caçadores que tiveram contato com o sangue de primatas infectados. Ou seja, uma pessoa resolveu caçar nesse dia, matou um gorila, teve contato com o sangue, o gorila estava contaminado. Ao passo que o vírus da CIV entrou em contato com o organismo humano, ele evoluiu para HIV, causando aí o que a gente conhece hoje pela AIDS. O HIV-1, que é o tipo mais agressivo de contaminação, ele é dividido em 4 subgrupos. É o M, o N, o O e o P. O grupo M foi o que se alastrou pelo mundo. Há indícios que o HIV-1 vinha infectando a humanidade desde a década de 50, pois naquele ano, mais precisamente no ano de 59, foi isolado um ancestral do HIV. Posteriormente, no ano de 60, o mesmo vírus foi isolado, sendo que se observou que ele tinha uma diferença enorme, ou seja, o vírus se mutava. E esse vírus foi isolado na África e o que agravou a contaminação da África foram os fatores sociocomportamentais da época, da região. Exemplo, eles usavam a mesma seringa para vacinação e injeção enteral, coisa que aumentou exponencialmente a transmissão do vírus. A ação do vírus sobre o organismo humano ainda é uma incógnita, ela é desconhecida, porque o vírus se muta muito, ou seja, ele um dia está de um jeito, no outro dia está de outro.
o que dificulta muito a produção de vacinas e, consequentemente, uma cura, porque não há como obter uma cura para uma coisa que está em constante mudança. E é isso, obrigado. Elma, e hoje eu vou falar um pouco sobre a evolução clínica da infecção causada pelo vírus do HIV. A contaminação pode se dar por diversas formas. Pode ser através do aleitamento materno, pode ser através do compartilhamento de seringas, pode ser através na hora do parto, quando a mãe é portadora do vírus, ela passa para o bebê. Pode ser também através da relação sexual, sendo esta a causa mais importante, né? A causa que tem ocasionado mais contaminação através da relação sexual, quando o indivíduo saudável ele entra em contato com o indivíduo portador do vírus através dos fluidos corporais desse indivíduo, e pode ser através do sêmen ou da secreção vaginal. Esses fluidos corporais eles contêm partículas virais livres e também contêm células infectadas pelo vírus. A partir da segunda ou oitava semana de contato com o vírus, o indivíduo que foi contaminado, ele vai começar a sentir sintomas que ele vai confundir como uma gripe normal, dor de garganta, dor de cabeça, febre alta, aumento dos linfonodos. Esses sintomas têm a duração de 1 a 4 semanas e tendem a desaparecer naturalmente. Aí o indivíduo ele vai confundir com uma gripe normal. Durante a fase aguda ou a fase primária, que é logo após a melhora desses sintomas, ocorre uma explosão de replicação viral no corpo desse indivíduo. Vai ter aí o aumento das células TCD4 intestinais, também vai ter a diminuição das células TCD4 circulantes e também vai ter uma forte resposta das células TCD8, que vão começar a combater essas células infectadas pelo vírus. Em seguida também ocorre a produção de anticorpos específicos em função dessa contaminação. E após a fase de infecção primária, ocorre o período de latência, né? Se inicia o período de latência, onde vai ter uma duração de 2 a 15 anos, né? Esse paciente ele vai ficar assintomático ou vai ter poucos sintomas. Enquanto isso, a replicação viral está acontecendo e, consequentemente, a diminuição das células TCD4. Daí, o número de células TCD4 desse indivíduo cai para um limiar de aproximadamente 400 células TCD4 por ml de sangue, sendo já com a sua imunidade comprometida, seu sistema imunológico comprometido, e a tendência é sempre diminuir mais. Quando chega no limiar de 200 células TCD4 por ml de sangue, já se considera que esse indivíduo ele já não é mais só portador do HIV, ele já é sim uma pessoa que desenvolveu a doença AIDS. As pessoas portadoras do HIV, elas desenvolvem a AIDS justamente em decorrência desse período de latência, porque é no período de latência que a carga viral se replica, é no período de latência que as células TCD4 diminuem cada vez mais, comprometendo o sistema imunológico gravemente. É nesse momento que as doenças infecciosas oportunistas se aproveitam, né, para acometer essas pessoas. Doenças como hepatite C, tuberculose, pneumonia, doenças orais, o herpes. Né? Tanto é que a pneumonia é a causa principal da morte das pessoas que têm AIDS, né? Porque elas se aproveitam como o sistema imunológico está muito comprometido e rapidamente essa doença é letal para uma pessoa portadora dessa doença. Olá, gente. O meu nome é Maria Sabrina e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o genoma do HIV. Ele foi desvendado pela primeira vez por pesquisadores da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O HIV é um retrovírus. Ele é um retrovírus porque ele contém RNA no seu material genético. O que os retrovírus têm de especial, além do RNA, é uma enzima chamada de transcriptase reversa.
Essa enzima é capaz de converter o RNA do vírus em DNA. O material genético deles é o RNA fita simples positivo. Eles possuem um envelope e o seu alvo são as células de defesa do nosso corpo, como TCD4 e macrófagos. Eles são bem amplos, possuem 2 tranças de RNA com 10.000 nucleotídeos cada uma e causam doenças como AIDS e outras doenças, como câncer e doenças autoimunes. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do HIV. Primeiro, a infecção do vírus HIV, para ela acontecer, ele vai lá e reconhece a célula pelos receptores e correceptores, que são CD4, CCR5 ou CXR4, e aí ele entra na célula do indivíduo, que é a célula do linfócito T, então ele se replica, ou seja, ele usa o RNA como molde para fazer o DNA. Algumas pessoas usam a expressão transforma o RNA em DNA, porém, não é isso que acontece. Ele usa o RNA como molde para fazer o RNA. Então, o DNA ele é incorporado dentro da célula e em seguida incorporado no DNA do indivíduo, o que torna a cura muito mais difícil, por ser um vírus que está incorporado ao nosso DNA. Então, a célula se multiplica e esse DNA ele é traduzido e forma as proteínas que vão formar os componentes virais. Assim, o vírus se replica dentro da célula do linfócito T. O DNA viral incorporado ao DNA do indivíduo, ele pode ativar oncogenes. O que são oncogenes? São genes que podem vir a causar câncer. Acho que já foi falado anteriormente pelos outros colegas. Depois, esse vírus ele vai se disseminar. Depois da replicação, multiplicação e a disseminação nos órgãos linfóides. O nosso sistema de defesa, ele consegue começar a produzir anticorpos e destruir o vírus. Ou seja, acontece uma fase como se fosse fase de equivalência entre o vírus e os anticorpos do nosso corpo, os anticorpos que o nosso corpo consegue produzir. Após essa fase aguda da doença, acontece o que é chamada de fase de latência, que é justamente isso, é o equilíbrio entre o vírus e as células de defesa do nosso corpo. Mas chega um ponto em que o HIV ele consegue destruir as nossas células de defesa, porque ele é um vírus que continua se replicando sempre. E aí as nossas células de defesa é como que não são páreo para ele. Até que as nossas células de defesa elas não conseguem mais dar conta nem de micro-organismos simples, que numa situação comum nosso corpo não teria problema nenhum em lidar com eles, como por exemplo micro-organismos da nossa microbiota, que estão presentes na nossa pele, na nossa boca, que são do nosso cotidiano. Então, nesse ponto em que o nosso corpo não consegue mais lidar, ele começa a desenvolver infecções e doenças mais sérias, até chegar ao nível de desenvolver a AIDS. Olá, meu nome é Márcia e eu vou falar sobre a montagem, brotamento e maturação do vírus. A montagem de novas partículas virais vai acontecer na membrana plasmática da célula infectada. E para que isso aconteça, vamos precisar de algumas proteínas. E uma das proteínas envolvida é a P55. Ela é uma proteína viral, traduzida através do citosol. Essa proteína ela é precursora de GAG. E o que é o GAG? O GAG nada mais é do que um protetor da matriz do vírus, tanto da matriz como do capsídeo. Certo? E o que é que essa P55, qual é a função do que ela vai fazer? Bem, a P55 ela vai lá na membrana plasmática da célula e aí ela vai se fixar lá na dupla camada lipídica
lá onde as glicoproteínas estão, a GP41, onde a GP41 está, certo? Mas para isso, ela não precisa só dessa proteína, como eu falei. Ela vai precisar de outra proteína, chamada HP68, que essa HP68 vai se ligar a P55 e vai formar o corre viral. Tá, beleza. Aí, depois disso, tem outra proteína chamada P6, que ela é uma das proteínas mais importantes, e ela vai, chamada HP68, que essa HP68 vai se ligar a P55 e vai formar o corre viral. Tá, beleza. Aí, depois disso, tem outra proteína chamada P6, que ela é uma das proteínas mais importantes, e ela é muito importante porque é ela que vai tornar o vírus, tornar o core imaturo. Ela vai pegar o core e vai levar até o brotamento da membrana plasmática e endoplasmática. E aí é como se ela levasse para ele fixar lá e para acontecer o brotamento e em seguida a maturação da célula. Beleza. Aí, depois disso, vem o GIF, que ele é um vírus do HIV, que ele vai se ligar a outra célula, que é uma célula humana, e essa célula humana é chamada APOPEC 3G. Ela é uma célula humana, que a função dela, ela protege o genoma viral para que ele não se replique. Aí o que é que vai acontecer? O VIF, ele vai se ligar nessa célula e vai fazer com que a célula fique matura. E a célula ficando matura, ela já vai sair da célula infectada e vai ganhar circulação. Transmissão vaginal. A transmissão vaginal, como todo mundo já sabe, se dá através da relação sexual. E como é que isso acontece? Quando o vírus ele acha uma barreira para atravessar a barreira vaginal, e uma das coisas que estão suscetíveis a acontecer é quando a mulher ela tem alguma infecção, seja ela que vá se agravando, e aí é uma porta de entrada para o vírus entrar. É tanto que, por isso a importância da mulher fazer o tratamento todo ano e saber se está tudo direitinho, porque quando o vírus ataca, ele vai atacar uma imunidade. Então, é uma porta de entrada para várias outras doenças, como a gente já sabe. E se a mulher tiver com alguma infecção, é onde o vírus vai estar, é onde o vírus vai entrar a porta de entrada para entrar na célula. E isso acontece muito rápido. O vírus fica na célula de um dia a uma semana, e ele vai se replicando, como a gente já sabe que ele vai se replicando. Então, quando ele entra na célula, ele vai procurar os linfócitos T, onde tem mais, e consequentemente vai para o linfonodo, porque lá é uma fonte riquíssima de linfócito T, que é o alvo dele, atacar a célula, que é a defensora do nosso corpo. E onde vai ter mais linfócito T é lá. Boa tarde, meu nome é Cláudia Maiara. Eu vou falar um pouco sobre a transcrição reversa e a integração do HIV. Nesses primeiros slides, eu vou explicar sobre o mecanismo da transcrição reversa, que é utilizado pelo vírus. Posteriormente, explicarei sobre o mecanismo de complementação do material genético do vírus com o da célula. Na primeira imagem foi destacada aqui a parte da transcrição, em que o RNA é convertido em DNA. Depois do material genético ser implantado dentro de uma célula, como o linfócito T, dá-se início ao processo de transcrição viral. De maneira mais aprofundada, enquanto o material inoculado está fazendo o percurso até o núcleo da célula, uma enzima é conhecida como transcriptase reversa, que é uma enzima que produz o DNA a partir do RNA. Daí, depois que a enzima tem passado pelo processo de produção do DNA a partir do RNA, ela vai pegar duas moléculas de RNA para transformar em uma cópia de DNA. Ou seja,
o DNA vai complementar. E também podemos dizer que nesse processo várias mutações são inseridas, dificultando as terapias com os medicamentos. Posteriormente, outra enzima conhecida como ribonuclease H promove uma separação no molde de RNA, utilizado enquanto um DNA de sentido positivo é formado. No caso da imagem aqui, ó. Vendo mais um pouquinho dessa imagem aqui, a gente pode dizer que o DNA polimerase termina de completar o genoma DNA viral, ou seja, o código genético será inserido lá no núcleo da célula. Ou seja, antes tínhamos o genoma com o código genético do vírus do RNA. Agora temos um em forma de DNA. Sendo assim, falta colocar esse DNA para dentro do núcleo da célula. Por isso são utilizados filamentos de actina e de microtúbulos. E para fixar essa união, são usadas enzimas e integrases, que, como o nome já diz, vai integrar os materiais genéticos. Após a integração, esse DNA pode ficar incubado, ou seja, latente, ou de maneira ativa, sendo chamado de provírus ativo. Esse provírus ativo serve como molde para a replicação viral. Nessas duas imagens aqui, a gente pode ver a parte da replicação do material genético do vírus, como a leitura do RNA, o mensageiro dando origem às proteínas úteis para a estrutura e para a defesa do vírus. Como resultado do material humano natural, o material genético do vírus, junto com o do hospedeiro, como naturalmente ou ser transcrito resultará em um RNA mensageiro, que quando for lido, dará origem tanto às proteínas que fazem parte da sua estrutura viral, como principalmente das suas enzimas. Podemos dizer que nesse RNA ele é formado e ele vai servir também como matéria-prima para a produção de mais gerações de vírus, ou seja, já que uma vez ele foi integrado no genoma das células do indivíduo, o vírus atua como um grande gene humano normal. Após o vírus atuar como no gene humano, então vem outro processo, que é o processo da célula, que o hospedeiro vai se tornar RNA viral e as proteínas juntam-se à membrana celular, de modo em que se origina um novo vírus. Então, esse novo vírus vai ter o papel que ele vai infectar todas as novas células. Daí podemos ver a parte em que o vírus infecta a célula. Então, daí o número do mecanismo pelo quais o HIV promove a própria reprodução é espantoso. Por quê? Podemos ver que o danado do vírus ele consegue analisar várias reações em inúmeras células e conseguir criar interações que forneçam a sobrevivência e a expansão. Então, tudo isso acontece em um pequeno tempo, tudo acontece muito rápido. Nessa imagem aqui, a gente vai destacar um pouco e vai exemplificar como é a transcrição reversa e a integração da replicação do HIV. Ou seja, ela explica os produtos que são gerados a partir do genoma viral. Ou seja, na sua maioria, esse produto é chamado de proteína. Nela podemos destacar a proteína R, que atua impedindo a divisão da célula, e também ela atua na fase G2, além de facilitar a infecção de macrófagos pelo vírus. Então, podemos dizer que nessa parte também tem algumas curiosidades acerca da temática proposta. Ou seja, a gente também tem que destacar a organização do material genético do vírus, que ele se resume em função de produtos gerados por esse material. E também ele chama a atenção para as várias enzimas que estão presentes. Outras curiosidades também, a gente vai falar um pouco mais, que já fora a explicação que eu já dei, vou falar um pouco mais sobre o HIV. Então, a gente também pode destacar-se aqui, nesses slides, que ele explica um pouco sobre a formação de um novo vírus. Esse novo vírus, ele se separa as partes que são formadas no vírus, ele se une perto da parede celular da célula, originando a um novo vírus do HIV. A gente também, por fim, pode falar que o HIV é protegido por uma camada feita do mesmo material que alguns
que algumas células humanas. Ou seja, ele também pode dizer que ele dificulta, ele tem o papel de dificultar a sua identificação pelo sistema imunológico. Então, o que eu tinha para falar sobre o HIV é isso. Obrigada a todos. Boa tarde, professora. Eu me chamo Glória Alice Nascimento Santos e a gente ficou com o tema AIDS e foi dividido as seguintes partes para mim: vacina e terapia. Aí eu vou começar falando sobre terapia e logo após falo sobre vacina. O fármaco ART ele foi muito eficaz no tratamento de níveis virais em pessoas infectadas. Em 2 semanas de tratamento, a carga plasmática do vírus cai muito, refletindo assim a inibição da produção de vírus pelas células infectadas e a rápida eliminação de vírus na circulação. Em aproximadamente 30 segundos. Ao final de 2 semanas de tratamento, os níveis periféricos eles vão caindo mais de 95%. Daí significa que a perda quase total, quase completa das células TCD4 no sangue periférico quando as células são infectadas. Daí é quando surgem as novas células T no timo. Enquanto isso, as células dendríticas e macrófagos das células TCD4 de memória, com a infecção latente, elas são ativadas. E como a gente sabe, as células dendríticas foliculares, elas vão armazenar o vírus em forma de imunocomplexos, tornando o vírus a longo prazo. E esses reservatórios, eles são muito persistentes durante anos. Implica dizer que eles possam ser resistentes à farmacoterapia do HIV. Além desse fármaco, a gente tem outros medicamentos, que são o metronidazol e o retronavir. Porém, recomenda-se que seja feito pelo médico que tem experiência no manejo antirretroviral e também as pessoas que iniciam a profilaxia. E essas pessoas devem ter orientação sobre a toxicidade do alimento, a serem orientadas a procurar um pronto atendimento com qualquer sintomas ou casos clínicos. Também devem ter o apoio laboratorial, da família, de amigos próximos e até de médicos também. Então, finalizando a terapia da AIDS, agora eu vou falar um pouco sobre as vacinas. E aí, o método mais eficiente para o controle da pandemia de HIV seria uma vacina eficaz. Mas, infelizmente, essa vacina tem alguns obstáculos no desenvolvimento muito importante, que são associados à característica do vírus. A maioria das vacinas virais, ela parece ser muito eficaz porque ela simula a infecção natural e produzem respostas a anticorpos neutralizantes. E além disso, as células B de memória são induzidas pelas vacinas e secretam esse anticorpo neutralizante. Como, por exemplo, fizeram uma experiência em macacos e viram que esse anticorpo neutralizante ele protegia contra o HIV. Porém, não foi criado nenhum imunógeno para estimulá-los. Então, ainda existe dificuldades em encontrar imunógeno neutralizante apropriado.